Boa tarde a todos. E hoje eu vou falar um pouquinho de um assunto aqui muito bacana para todos e, e que pode facilitar muito a sua pesquisa aí, o seu desenvolvimento ou o seu caminho, né? Claro que lembrando mais uma vez, não tem caminho, não tem nada a desenvolver, mas isso pode facilitar a sua observação, pode facilitar o seu o seu, o seu processo aí de autoconhecimento, de se observar, de se ver, a sua autopercepção e pode desbloquear uma série de elementos aí em você, né, no seu corpo, no físico, que você talvez não tenha notado, não tenha percebido e que muitas vezes certos mecanismos alteram o seu humor, podem te causar doenças, problemas de saúde, te dar desânimo, preguiça, né? E atrapalhar os relacionamentos e atrapalhar tudo, né? Atrapalhar os negócios, ganhar dinheiro na profissão, tudo isso. Né? Qual é esse assunto então, né? Esse assunto é sobre os vários papéis. É um assunto que pode resolver essa série de problemas que eu mencionei agora, né? Resolver a partir do momento que você for observando, for se trabalhando, né? É lógico que não é uma receita de bolo, uma receita pronta, não é uma técnica que você vai pegar e vai fazer e vai resolver tudo do dia para a noite. Não é. É um processo. Eu estou com autoconhecimento já tem muitos e muitos anos, me observando, me trabalhando, me conhecendo, me desenvolvendo e aumentando a minha percepção, acolhendo os diversos pontos de vistas possíveis e não só os meus, mas também os dos outros, né? Aquilo que a percepção, tentando entender também o modo como o outro vê o mundo, o modo como o outro vê a realidade, e o modo como o outro age, como o outro pensa e por aí vai. Então é um trabalho, é um processo bastante longo e que não é da noite para o dia. Então, dito isso, nós vamos falar então dos papéis, né? O que eu quero dizer com os papéis? Os papéis, os vários tipos que a gente representa, né? Papel de pai, muitas vezes, papel de filho, papel de marido, papel do profissional na empresa, papel de chefe, muitas vezes, ou papel de funcionário, subordinado, papel de namorado, papel de amigo, papel de irmão, papel de tio, papel de professor, papel de homem, papel de mulher, papel de mãe, papel seja de qual profissão for, né? E, e tudo isso, né, a chave. Qual é a chave? A chave é perceber que todos esses papéis, os que eu mencionei e os que eu não falei também, os que você pode pensar e imaginar por você mesmo e fazer o seu próprio trabalho interno, seu trabalho pessoal. De você observar que todos os papéis ou todos os personagens representam a si mesmo, representam a você mesmo. Vamos pegar de forma mais prática para você poder entender aonde eu quero chegar. Você precisa observar o seguinte, que dentro de você, que você tem uma mãe dentro de você. Observar que você também desempenha o papel de mãe. E aquilo que você vê na sua mãe exterior está representado, tem uma parte sua representante da sua mãe interna, sua mãe interior. Então aquilo que você está vendo na sua mãe muitas vezes é simplesmente um reflexo de você mesmo. É você mesmo. E a mesma coisa também, vamos pegar o pai. Muitas vezes você está vendo o seu pai externo, o pai que você que te criou, que te colocou no mundo, né? O seu pai, né? A sua mãe te colocou no mundo, né? Mas o seu pai que te colocou, que assumiu, né, essa responsabilidade, esse papel de pai, pode ser padrasto também, né? Não importa. E mesmo também que a pessoa não tenha pai, né, só tenha mãe, ainda assim dentro dela tem um representante também desse papel, dessa função
de pai. E muitas vezes a pessoa até usa isso como sendo Deus também, né? Deus é pai. Então a pessoa vai achar que o pai representa Deus. E aquilo que o pai do mundo, né? O pai que nos criou, o pai que a gente tem como referência, o homem que a gente tem como referência, a gente vai tomar como sendo Deus, né? Deus age daquela forma porque aquele homem que me criou, ou um amigo, ou alguém mais próximo que eu tenha como referência, ele me trata de certa forma, então Deus também vai me tratar dessa forma, né? Isso é um equívoco e é uma forma que muita gente acaba pegando como sendo, né, a imagem de Deus como se fosse o representante do papel do pai, né? O pai gostava, o pai amava de uma determinada forma. Então Deus também vai me amar e vai gostar de mim daquela mesma forma. A mesma coisa também filho, né? Aonde que você está sendo representado como filho aí dentro de você? Você já observou? Já reparou? Então passa a observar essas coisas, né? Você consegue visualizar o papel de filho aonde? Na esquerda, na direita, no centro? Em qual parte sua? Porque pelo menos para mim, eu fui dissecando, eu fui conhecendo as partes que me compõem para eu poder entender o meu todo. Então eu tive que pegar parte por parte, entender como funciona cada parte, como é cada parte do meu corpo, como cada parte responde, como cada parte vê a realidade. Eu precisei entrar nesse nível de detalhe, de conhecer parte por parte, ver o interesse de cada um, o desejo de cada parte, a vontade de cada parte, para eu poder entender o meu todo. Então talvez você não precise, talvez você já entenda o todo logo direto, né? Mas eu precisei fazer esse trabalho parte por parte para eu poder entender, ter uma visão mais ampla. Então essa é uma possibilidade para você. Agora o importante é entender a projeção. Essa projeção, esse espelhamento, esse espelho que a gente faz, que a gente está vendo no outro aquilo que está dentro de nós mesmos. Né? Aquilo que o outro critica, põe como defeito e te incomoda, se incomodou, é porque ele está mostrando uma coisa que você não viu, ou não quer ver, ou não aceita em você mesmo. Porque se ele falou e aquilo se te ofendeu, ou se te falou alguma coisa que você não gostou, e aquilo ali simplesmente não tem nada a ver com você, você simplesmente ignora e você tem a compaixão, tem a empatia de entender que aquilo que a pessoa falou, mencionou sobre você, na verdade diz respeito a ela própria. Então isso é uma coisa que a gente pode observar, essa projeção, esse espelhamento, porque tudo que está fora está dentro. Isso é até uma lei hermética. Tudo que está fora está dentro, tudo que está em cima está embaixo. Então, é uma ferramenta, sim, do autoconhecimento, talvez a mais incrível, a mais importante, para você pegar e começar a se trabalhar, começar a se desenvolver, começar a ver, começar a fazer transformações na área, em todas as áreas, relacionamentos, família, profissional, dinheiro, tudo. Fazer uma revolução, uma transformação. Para mim, não, para você. Então é isso, muitos precisam de técnicas, né? Inclusive eu vou postar estou postando os últimos áudios das Crônicas dos Melquisedeques, que fala do masculino sagrado, e lá tem uma técnica para você aplicar com o seu polegar, da esquerda para a direita, passando pelo centro. Então quer dizer, tem várias técnicas, né? Precisa de técnica, precisa de uma série de ferramentas, utilize elas. Precisa de muito conhecimento, busca o conhecimento, né? Precisa de aprofundar, aprofunde, né? Mesmo que depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos, aí depende de cada um, você perceba que isso não tem a menor importância e não significa nada. Mas se você precisa, e eu, por exemplo, eu admito que eu preciso, eu gosto até, como eu já falei aqui, é um passatempo para mim, então eu faço uma técnica aqui, uma técnica ali, né? E vejo resultado sim, continuo usando, mesmo que eu saiba que eu, num determinado momento, eu posso jogar tudo isso fora, que não vai fazer a menor diferença em quem eu sou. Mas são fundamentais sim para muita gente precisa, e
E não é nenhum crime, não é nenhuma proibição você usar e tá aí, faça bom proveito. Use, né, a técnica que você quiser conhecer. Inclusive eu estou também postando uma playlist que eu faço vários experimentos de 6 dias com várias técnicas que está espalhada por aí pela internet. Eu até fiz uma, eu fiz várias na verdade já e publiquei aí. Eu utilizei durante 6 dias várias ferramentas de desenvolvimento pessoal do professor Hélio Couto. E eu coloquei lá o meu feedback, eu coloquei lá o resultado dessa experiência, o que me aconteceu, o que eu senti, como foi que eu vivenciei, como foi que eu experimentei, se teve resultado ou não, se foi uma ferramenta, se foram ferramentas válidas ou não. Eu peguei, postei, publiquei lá. Quem quiser pode conferir. E eu vou deixar até o link aqui embaixo para você poder acessar mais fácil essa ferramenta, essas várias ferramentas que eu experimentei. Mas vamos voltar um pouquinho nos papéis, né? Quando você começa a perceber isso, você também vai passar por um processo de perdão aos seus pais, por exemplo. Que você vai começar a ver que você esperou muita coisa do seu pai, da sua mãe, muita coisa de você enquanto filho. Né? Você vai começar a ver que muita coisa que você via neles estava dentro de você mesmo esse tempo todo. E você criticava, você culpava, você esperava que eles fossem ou que eles agissem dessa ou daquela forma. Quando na verdade eram questões mal resolvidas dentro de você mesmo. De você com seu pai interior, de você com a sua mãe interior, de você com seu filho, que é você mesmo interno. Então essas várias partes em conflito dentro de você, que faz com que você tenha uma série de problemas de toda a ordem com todo mundo. Então quando você percebe isso, você tem a chance de resolver, de transformar, de se transformar. De você pegar e sair desse papel de vítima. Esse papel de vítima do mundo, vítima da família, vítima do pai, da mãe, da sociedade, vítima sei lá do que, né? Então quer dizer, é uma chance, é uma oportunidade de você pegar e trazer para si o problema. Quando a gente traz para nós o problema, aí tem uma solução. Aí tem uma forma de você pegar, trabalhar, olhar para aquilo de frente, aceitar também muitas vezes, aceitar que errou, aceitou que pensou diferente, aceitar que foi equivocado muitas vezes, e pegar para si o problema, aí você tem solução. Aí você pode trabalhar em cima. Aí você pode tentar resolver. Porque do contrário, você é vítima de Deus, né, a vontade de Deus, ou então tem algum espírito obsessor, tem algum capeta, algum diabo, algum demônio que está te perturbando, que está te atrapalhando, que está querendo te prejudicar ou te prejudicando. Você entende? Aí sempre vai ter um vilão e você vai ser o mocinho. Você é o mocinho e tem um vilão. Estão tramando contra você, estão te perseguindo. Então, quando você pega esses papéis e traz para você, você vê que você é todos os papéis, você é todos os personagens, você é todas as histórias, você é todas as consciências. E aí a responsabilidade passa a ser sua, dos seus problemas, dos seus acertos, dos seus fracassos, das suas dificuldades, dos seus medos, dos seus acertos. Acho que eu falei acertos, né? Mas tudo, enfim, tudo. Tudo passa a ser seu, responsabilidade sua, feito por você, provocado por você, causado por você. E você pode, com isso, tomar a diretriz, tomar a rédea da sua própria vida. Da sua própria vida. Porque do contrário você vai estar sempre esperando que caia do céu uma solução milagrosa, né? Que mês que vem as coisas melhorem, que as coisas andem, ou que vai chegar um namorado de cavalo branco e vai te salvar, vai resolver a sua vida, vai trazer a solução dos seus problemas, né? Ou uma mulher que vai, né? Vamos engravidar uma mulher para ter um filho e aí vamos formar uma família, porque aí meus problemas acabarão,
Ou então eu preciso trabalhar dia e noite para ganhar muito dinheiro, porque isso vai me trazer felicidade. E pode trazer sim também, mas não é uma garantia, né? Nada de tudo isso que eu falei pode trazer a sua felicidade. Mas nada é garantido se você não tem uma felicidade construída dentro de você. Se você não tem uma emoção bem estruturada, uma mente bem estruturada, se você não se conhece o suficiente, não se perdoa o suficiente, não se ama o suficiente, não está disposto a trabalhar, a vencer obstáculos, então é uma série de coisas. É uma série de coisas que você precisa ver para que o que vier do mundo seja apenas um complemento. Porque senão você pode encontrar, por exemplo, a mulher mais maravilhosa, mais sensacional, mais espetacular, que se você não se conhece, não se trabalha, não é responsável por você mesmo, não tem um compromisso consigo mesmo, você vai sobrecarregar essa mulher. Você vai fazer da vida dela um inferno. Você vai fazer da sua vida também um inferno. E uma coisa que poderia ser incrível, maravilhosa, produtiva, benéfica a ambos, vai ser um fardo, vai ser problema, dificuldade, dor, sofrimento, né? Porque está sendo depositado no outro a chave da sua felicidade, né? O outro está sendo a razão da sua felicidade, a causa da sua felicidade. Está fora, está projetado, está no mundo. Não está em você, você não trouxe para você. Você não arcou com as responsabilidades. Então, quando o outro vai embora, sua vida vai embora também. Porque você não perdeu a sua vida, você entregou a sua vida para o outro, para o mundo. Você não pegou e vou assumir a vida, vou assumir as responsabilidades, os meus defeitos, vou assumir, vou admitir, vou trabalhar neles para melhorar, porque eu sou responsável. É o meu compromisso, é o meu caminho, é o meu destino, é a minha vontade de pegar e me conduzir para onde eu achar que eu devo conduzir, para onde eu achar que eu devo caminhar, que eu devo ir. Então é isso, tá dado aí uma ferramenta para vocês, uma chave para vocês se observarem e, e vocês podem ganhar muito tempo se vocês observarem, aplicarem, verem que existem esses vários personagens, essas várias funções, essa, essa, essa esses outros seres também, por que não dizer assim, esses outros seres também que vivem dentro de você, que representam também você, essa trindade também, por que não dizer, essa trindade, que representa vários papéis, várias funções, vários personagens, e que estão fora também, que você vê fora, e que na verdade estão representando funções e, e características que estão dentro de você mesmo. Então, se você aplicar, observar e ver tudo isso, que isso não é teoria, não é mágica, não é misticismo, isso é pura observação, pode ser observado, pode ser aplicado, o que eu estou dizendo, né, ver as projeções. E também uma coisa que eu não falei de projeção, que eu li esses dias a respeito e complementa o que eu estou dizendo, que tá da mesma forma que você também vê as coisas negativas nos outros, que muitas vezes estão dentro de você mesmo, você pode ver também as coisas positivas no outro e que ainda você não vê dentro de você. Você não viu, não percebeu tudo aquilo que você acha maravilhoso, acha que o outro é incrível e tal, e tudo de bom e tudo isso, muitas vezes é você mesmo, né? Aí se você se apaixona pelo outro, né? Você ama o outro, você acha o outro encantador, incrível, educado, simpático, inteligente. São coisas que você ainda não parou para ver que você é daquela maneira também, né? Aí se apaixona, acha que o outro é a razão dessa felicidade, mas o outro está representando uma coisa que você também é, que você já é. Quando tem esse encantamento, essa paixão, essa,
se você fica maravilhado, é algo que está dentro de você também. Então é uma coisa a se observar, a ver também. Então, gente, por hoje é isso. Desejo uma boa sorte para vocês, que vocês se deem esse presente, se deem essa chave que vai servir para liberar, né, por que não também libertar vocês de muitas crenças, de muitos condicionamentos. E vocês podem perceber também o quanto que isso trava centros energéticos do corpo de vocês, bloqueia vocês, pode causar problemas de saúde também, esse movimento de se contorcer, quando contorce o corpo, se resiste, né, na verdade resiste a aceitar a realidade, aceitar o outro, aceitar você, aceitar o pai, aceitar a mãe, aceitar você como sendo filho e aceitar as características dos outros que estão representando circunstâncias, personagens, papéis e funções que estão dentro de você mesmo. Então, por hoje é isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. E um abraço para todos e até mais.